Glória a Deus. Boa noite. Bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo nesta noite. Que a presença do Senhor realmente transborde e inunde a sua vida. Que o nosso Deus se manifeste cada vez mais no seu coração, na sua casa, na sua família e com grande alegria você possa viver na presença de Deus. Nosso maior tesouro, nossa maior vitória, nossa maior bênção, nossa maior graça é viver na presença de Deus. O que seria de nós não fosse a presença de Deus? O que seria de você? O que seria de mim? O que seria da igreja? O que seria do povo de Deus não fosse a presença do Senhor? Com alegria, nós desfrutamos, nós vivenciamos, nós recebemos a bênção da presença de Deus. Se não fosse a presença de Deus, ora, se não fosse a presença de Deus. Nesta noite, eu quero te convidar, logo de início, a agradecer a Deus pela sua presença, pelo privilégio, pela bênção, pela graça de estar desfrutando da presença de Deus. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, não importa que lutas ou provas você esteja enfrentando. Se você tem a presença de Deus, tudo se torna menor diante da glória da presença de Deus. A grande questão é: temos vivido na presença do Pai? A grande questão é: temos experimentado a presença de Deus? Ao contrário do que muitos imaginam, estar na presença de Deus não significa estar isento de lutas, de provações, ou tampouco de provas. Estar na presença de Deus significa, sim, passar pela prova, passar pela luta, passar pela aflição, com o Senhor ao seu lado. Eu estive meditando acerca de alguns momentos, de alguns episódios que Jesus viveu com os seus discípulos. Antes de falar sobre isso, eu quero lembrar você da importância de compartilhar esta live. Na medida em que você convida pessoas, na medida em que você dá a oportunidade para que outros também possam ouvir a palavra de Deus, você é abençoado. Sempre escute isso com muita atenção. Sempre que você se transforma num canal de bênçãos, a bênção tem que passar por você. Sempre que Deus usa a sua vida como meio, como canal de bênção para alcançar outras pessoas, a bênção passa por você. E ao passar por você, também te abençoa. Ao passar por você, também faz a diferença na sua vida. Ao passar por você, a graça também te alcança. E você tem a oportunidade de fazer isso através de alguns cliques, alguns toques no seu celular. Basta você convidar pessoas através, alguns chamam de setinha, outros de aviãozinho, outros ainda, hoje eu escutei até um nome diferente, promoveram essa setinha a foguetinho.
já é um jato. Então a bênção chega às pessoas a jato. Chame como você quiser, desde que você convide pessoas. Façamos isso agora. Convide pessoas para estarem conosco nesta live. Convide pessoas para participarem e serem alcançadas pela palavra de Deus. Ministraremos a palavra de Deus e ela, por si só, nos traz bênção. Assim como alguém te convidou e você chegou e você tem sido abençoado, assim como alguém te deu a oportunidade e você está conosco recebendo uma ministração, recebendo uma palavra de Deus, recebendo uma direção, recebendo oração, convide também pessoas. Assim como alguém orou para que você estivesse aqui, oremos para que pessoas estejam conosco e sejam abençoadas, e sejam alcançadas, e sejam ministradas, e sejam tocadas, assim como você e eu temos sido. Cada vez que eu ministro a palavra de Deus, eu sou abençoado. Porque a bênção passa pela minha vida para chegar às pessoas. Se a bênção do Senhor passar por você, isso pode ser feito até através de um simples convite. Você também será abençoado. Você também será ministrado. Você também será tocado. Portanto, permita que o Espírito Santo abençoe pessoas através da sua vida. Permita que o Espírito de Deus possa tocar em vidas através de você. Engana-se quem pensa que ministrar é função apenas de pastores, é função apenas de evangelistas, é função apenas de missionários ou de presbíteros. Não. Ministrar é função de todos nós. Talvez nem todos preguem, mas todos podemos ministrar. Quer seja através de uma oração, quer seja através de um convite. Sabe o que é que a mulher samaritana fez? Ela tinha acabado de conhecer Jesus, ela não sabia nada para pregar coisa alguma. Ela havia acabado de conhecer Jesus. O que ela fez? Ela correu até a cidade e saiu chamando as pessoas. Ela correu até a cidade e disse assim: venham, venham depressa. Venham conhecer um homem que está lá no poço de Jacó e que disse tudo a respeito da minha vida. Venham comigo, venham conhecê-lo. E a cidade inteira, aquela mulher foi a primeira missionária da história. Aquela cidade inteira foi até Jesus. E grande foi o número de conversões. E grande foi o número de pessoas alcançadas pelo Evangelho. E grande foi o número de pessoas tocadas por Jesus. E a mulher foi abençoada. A mulher teve a sua vida restaurada. A mulher recebeu da parte de Jesus água viva. Esse encontro histórico entre Jesus e a mulher samaritana no poço de Jacó tem muito a nos ensinar. Tem muito a nos mostrar. Tem muito a falar conosco. Veja que ela se permitiu ser canal de bênção. Queridos, como Deus tem falado comigo acerca disso. Permita-se ser um canal de bênçãos. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, nós estamos aí há mais de 5 meses, diariamente aqui com vocês. E tudo isso porque quando começou a quarentena produzida pela pandemia, o Senhor me deu uma palavra. Pregue o Evangelho. Senhor, como assim? O que é que eu faço? Eu não posso sair. Os templos, foi logo no início, final de março. Na minha cidade, até os templos foram fechados naquela época. Como é que eu vou pregar, Senhor? E o Senhor disse, vá para a internet.
Vá para a internet. Tá bom, Senhor. O que é que o Senhor quer que eu faça? Pregue. Pregar o que, Senhor? Cura. Vocês vivem uma pandemia, uma doença, um vírus. Pregue sobre cura. Foi então que surgiu o nosso tema. Cura através da palavra de Deus. E nós começamos a ministrar diariamente. Para quem conhece a história, inicialmente a minha ideia era fazer ministrações semanais. Mas o Espírito Santo não testificou, não confirmou isso no meu coração. Então eu pensei em fazer 2 vezes por semana. Também não houve uma confirmação do Senhor. Depois 3. 4. Dia sim, dia não. Por fim, a confirmação do Espírito Santo só veio quando eu disse todos os dias, então, Senhor, todos os dias. Hoje, pela graça e pela misericórdia do Senhor e para a glória de Deus, estamos pela 153ª vez pregando a palavra neste horário. 153 ministrações diárias. Mais de 5 meses. Começamos no final de março com a proposta e iniciamos em abril e já passamos de 5 meses. Todos os dias aqui na presença de Deus. E eu dou glórias ao Senhor Jesus, porque vidas começaram a ser alcançadas. 2 meses depois, o Senhor trouxe uma nova diretriz. Intercessão. E para encurtar a história, algum tempo depois, no mês de julho, nós começamos também com as lives de intercessão do Clamor da Meia-Noite. Já estamos caminhando aí para o 2º mês. Todas as madrugadas. E fazemos também, já há 5 semanas, estudo bíblico aos sábados. E semana que vem teremos outra turma de estudo bíblico às terças e quintas, às 20h30, para novos convertidos. E assim temos caminhado para a glória de Deus, por uma razão. Porque o Senhor nos disse, nos deu uma ordem. Seja um canal de bênção. Seja você um canal de bênção. Aí alguém pode argumentar, mas eu não sei, eu não tenho conhecimento, eu não sei o que fazer, eu não sei como falar. Faça como a mulher samaritana. Faça igualzinho a mulher samaritana. Olha só o que a mulher samaritana fez. Olha só. Ela não tinha conhecimento algum. Ela não tinha nenhum tipo de instrução bíblica. Na verdade, ela havia acabado de conhecer Jesus. Ela não era nem do povo de Israel, ela era samaritana. Sabemos, inclusive, que os judeus e os samaritanos não se davam muito bem. E o que aconteceu? Aquela mulher simplesmente foi contar para as pessoas o que estava acontecendo com ela. Ela simplesmente foi contar para as pessoas o que Jesus estava fazendo na vida dela. Eu quero ler com vocês o que ela fez. Não era isso que eu tinha preparado para falar agora, não. Mas o Senhor Jesus está me inquietando a tocar nesse ponto. No capítulo 4 do Evangelho segundo João, depois que Jesus conversa com aquela mulher, o versículo 28 diz o seguinte: quanto à mulher, ela deixou o seu cântaro e foi à cidade,
E disse àqueles homens, ela foi até o poço de Jacó, você pode ler o capítulo depois, desde o início, o capítulo 4 do Evangelho segundo João. Depois que Jesus conversa com ela, depois que Jesus fala com ela, depois que Jesus dá direção para ela, da vida dela, revelação. 5 maridos já tiveste, e o que agora está contigo não é teu marido. E Jesus oferece para ela, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. E ela então fica impactada ao conhecer Jesus. E ela foi até o poço de Jacó, onde encontrou Jesus, para tirar água. E ela já deixou para lá o cântaro, já deixou para lá a água. Olha o que ela fez. Ela deixou o seu cântaro e foi até a cidade. E disse àqueles homens, vinde comigo. E vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será ele porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ela saiu anunciando na cidade. Ela saiu anunciando na cidade. Venham, venham conhecer. É isso que eu tenho dito aqui. Seja você um canal de bênçãos. Convide pessoas, chega para os seus amigos, para os seus parentes. Você não precisa. Traga as pessoas para ouvirem. Eu não tenho como alcançar as pessoas que você conhece, mas você pode alcançá-las e trazê-las. E juntos nós podemos fazer a diferença na vida de muita gente com a palavra de Deus. Assim como esta palavra tem trazido cura para você, assim como esta palavra tem trazido cura para mim, assim como esta palavra tem feito a diferença na nossa vida, ela pode fazer a diferença na vida dos seus amigos, na vida dos seus vizinhos, na vida dos seus parentes, na vida dos seus colegas de trabalho, na vida dos seus colegas de faculdade, na vida dos seus conhecidos, amigos de infância. Assim como tem feito diferença para você, assim como tem feito diferença para mim, assim como Deus tem trazido direção para nós. Palavra, conforme a Alessandra acabou de escrever, palavra que nos fortalece e nos direciona. É a palavra de Deus. Se a palavra de Deus tem te fortalecido, se a palavra de Deus tem te direcionado, se a palavra de Deus tem te acrescentado, se a palavra de Deus tem tocado no seu coração, dê a oportunidade a outras pessoas de serem abençoadas como nós temos sido abençoados. E eu digo nós, porque eu também tenho sido abençoado ricamente. E quando eu comecei a obedecer essa ordem do Senhor, Deus começou a agir na minha vida de forma sobrenatural. Respostas de oração, recursos. Deus tem tocado no coração de pessoas para abençoar a nossa vida. Pessoas que eu nunca vi pessoalmente. Isso é milagre, isso é providência do céu. Porque quando você se dispõe a ouvir a voz do Senhor e a obedecer a palavra de Deus, Ele começa a agir na sua vida. Tem muitas pessoas aqui que têm buscado respostas em Deus. Mas as respostas, elas vêm no momento em que você se torna canal de bênção. Enquanto você se posiciona, Deus cuida de você. Enquanto você deixa Deus te usar, Ele supre as suas necessidades. Enquanto você deixa Deus tocar na sua vida, através da palavra, e você usa isso a favor das pessoas, Ele começa a transformar a sua história. Jó, capítulo 42, versículo 10, diz que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Queridos, eu fiquei muito contente hoje, finalmente chegou o nosso livro, escrito pela missionária da família Freitas, a Wanda Freitas, que esteve conosco na semana passada numa live. Olha que bênção! A borboleta e o Criador. Assim nós abençoamos pessoas e somos abençoados. Eis aqui uma oportunidade de nós abençoarmos pessoas. Muitas vezes, aqui conta a história de uma borboleta que teve um encontro com o Criador.
E através dessa história, Deus pode falar com vidas. Através dessa história, Deus pode tocar em corações. Este livro fala muito para pessoas que precisam ter um encontro com Deus. Pessoas que precisam viver uma experiência com Deus. E nós precisamos verdadeiramente deixar Deus agir através da nossa vida. Queridos, não tenha dúvida que há pessoas que podem ser alcançadas através da sua vida. Ah, mas eu não sei. Tudo bem. O que a mulher samaritana fez? Ela não fez nada, exceto trazer as pessoas para ouvir a Jesus. Veja o que diz o texto. João, capítulo 4, a partir do versículo 28. Ela deixou o cântaro. Ela deixou o que ela estava fazendo. Ela deixou o que ela estava fazendo. Que água, coisa nenhuma. Deixa a água para lá. Eu vou fazer outra coisa agora que está realmente mexendo comigo. Se Deus tem falado com você, permita que Ele fale com outras pessoas também. Se Deus tem tocado no seu coração, permita que Ele toque no coração de outras pessoas. Olha o que a mulher fez. Ela deixou o seu cântaro e foi para a cidade chamar as pessoas. Olha o que ela disse para aquele povo. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será que ele é o Cristo? Será que ele é o Messias? Ela já tinha chegado à conclusão, se você olhar nos versículos anteriores, eu vejo que tu és profeta. Ela já tinha percebido porque aquele homem, Jesus de Nazaré, judeu, disse tudo acerca da vida dela, sem nunca ter visto a samaritana antes. 5 maridos você já teve, mulher. E o que está contigo hoje não é teu marido. A mulher, uau, ele é profeta, vejo que tu és profeta. Mas isso começou a queimar no coração dela. Isso começou a mover o coração dela. E ela não se conteve. Queridos, quando Deus começa a agir em nossa vida, como Deus tem agido na minha vida, nós não nos contemos, nós precisamos começar. Hoje, meus irmãos, eu passei boa parte do dia orando por pessoas ao telefone. Passei boa parte do dia aconselhando pessoas e trazendo uma palavra. Depois fomos ministrar numa igreja, como eu havia dito a vocês, recebemos um convite. Chegando lá, quando o culto iniciou, o pastor abriu a reunião, cantou, orou, me convidou para sentar com ele nas cadeiras atrás do púlpito. Acabou a energia elétrica. Ficamos às escuras. E foi remarcado o culto. Eu irei domingo novamente àquele lugar para pregar, porque hoje não foi possível. Acabou a energia elétrica. Mas nós temos que estar dispostos. O pastor perguntou, você poderia vir? Claro. Claro que sim. Nós estamos aqui para servir. E eu disse isso a ele. Nós estamos aqui para servir. Isso é para todos nós. A mulher samaritana nem bem havia conhecido Jesus e passou a servir. Chamando as pessoas, venham, venham conhecer. Será que ele é o Messias? O tão esperado Messias? Não deixe que passe a oportunidade de você falar com pessoas. Se você não se sente habilitado, se você não se sente à vontade, se você acha que não dá conta de falar, traga as pessoas para ouvirem a palavra. Mande o convite. Mande um convite. A Rosângela acabou de escrever um testemunho aqui nos comentários. Consegui ler a Bíblia junto com meu esposo todos os dias. Glória a Deus. Isso é um milagre do Senhor. Queridos, é isso que nos move. Ver a palavra de Deus alcançando vidas. Isso moveu o coração da mulher samaritana. Veja como Deus faz. Ela agiu como missionária sem nem bem ter iniciado. O que é ser um missionário?
convidar para estar com Jesus. Ela só convidou, venham ver, venham estar com Jesus. Isso qualquer um de nós pode fazer. A Rosângela, que acabou de escrever aqui nos comentários esse testemunho, que ela tem lido a Bíblia junto com seu esposo. Nada mais ela está fazendo do que trazendo a presença de Jesus para o seu lar. Isso qualquer um de nós pode fazer. Inclusive trazendo para a live. Ouvir a palavra. Quem está comigo aqui há mais tempo sabe que a gente só prega a palavra de Deus. Não atacamos ninguém e nem defendemos e ficamos levantando uma bandeira de denominação, de religião. Não. É a palavra de Deus. E somente a palavra de Deus. Portanto, convidar pessoas para ouvirem a palavra de Deus, ora, pode mudar uma vida. Pode mudar uma história. Eu sei que há testemunhos, tem pessoas aqui que estão conosco hoje, que foram chegando. Nestes pouco mais de 5 meses que nós estamos juntos, foram chegando, e ficaram. E hoje têm sido abençoadas. Ah, mas foi tudo no meio de uma pandemia? Foi. Foi tudo no meio de uma crise? Foi. A mulher samaritana estava no meio de uma crise. Vocês observaram isso? Ela estava vivendo numa relação extraconjugal, depois de já ter passado por 5 casamentos. 5. Quer crise pior do que essa? E mesmo assim, ela teve um encontro com Jesus. Sabe o que faz a diferença? Ter um encontro com Jesus. Ela teve um encontro com Jesus. Isso mexeu tanto com ela que ela trouxe outras pessoas. Ela trouxe outras pessoas para ter um encontro com Jesus. Eu quero lançar um desafio aqui. Eu não sou de fazer isso, mas o Espírito Santo está me inquietando. Eu quero lançar um desafio aqui. Faça um propósito de trazer pessoas para ter encontro com Jesus. Com Jesus, não é com Alexander. Com Jesus. Eu tenho orientado pessoas que têm me procurado, me chamado no WhatsApp ou no direct, pedindo aconselhamento. Eu tenho dito, primeira coisa, você precisa ter um encontro com Jesus. Pastor, eu preciso que ore pelo meu casamento, eu preciso que... Ok, mas você precisa ter um encontro com Jesus. O restante virá como consequência. Ah, meu marido... Ok, mas primeiro vamos a Jesus. Depois ele vai restaurar a sua vida, ele pode trazer o seu marido de volta e tudo mais. Primeiro encontro com Jesus. Não roube o lugar de Jesus na sua vida, com nada, nem com ninguém. Não deixe ninguém ocupar o lugar de Jesus na sua vida. E eu digo mesmo a vocês, digo mesmo a mim mesmo. Não deixe que nada roube o lugar de Jesus. Queridos, eu estou aqui para servir. A Rosângela está escrevendo, e eu gosto de ler esses comentários, porque depois a live fica gravada, outras pessoas assistem. Eu sei que tem várias pessoas que assistem durante o dia, e os comentários não ficam gravados. Portanto, eu os leio para que sejam públicos e, para a glória de Deus, conhecidos. A Rosângela escreveu assim: essas lives têm sido bênçãos de Deus, palavras vindas da sala do trono, através da pessoa do pastor. Que Deus abençoe. Eu recebo a palavra de vitória e de bênção. E toda a glória eu reverto a Deus. Eu recebo a palavra de bênção, que Deus abençoe a minha vida. Amém, eu recebo. E a glória é do Senhor. A honra é do Senhor. O louvor é dele. Toda adoração, toda glória, todo louvor, somente a ele. Foi o que eu disse ao pastor da igreja na qual eu estive agora há pouco. Me desculpa, meu irmão, acabou a energia e não vai voltar. Parece que houve uma pane elétrica. Não era falta de energia na região, foi uma pane elétrica. Ficamos às escuras, sem som e usando máscara, ou seja, ninguém ia ouvir nada. Apesar da igreja ser pequena. E me perdoe, meu irmão, você pode vir, mas é claro que eu posso vir outro dia. Eu estou aqui para servir.
É claro que eu posso vir outro dia. E marcamos então para domingo. Domingo estarei lá, pela graça e pela misericórdia do Senhor e para a glória de Deus. Porque nós não temos outra razão de estar aqui que não seja servir, abençoar pessoas. Sabe uma das coisas que impactou e que chamava a atenção na vida de Davi? Todo mundo fala, e é verdade, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Amém. No entanto, há um detalhe na vida de Davi que às vezes passa despercebido. Entre muitos outros heróis da fé, Davi foi um homem que serviu a sua geração. Nós precisamos, queridos, vocês, eu, precisamos servir a nossa geração. Temos que deixar um legado na terra. Como? Através do reino de Deus, estendendo o reino de Deus, estendendo a palavra. Essa mulher samaritana, olha só que interessante, a Bíblia sequer registrou o nome dela, mas ela deixou um legado. Quantos séculos? Já 2000 anos se passaram. E ainda se fala sobre o que ela fez. Ela teve encontro com Jesus e a partir daí a reação dela foi abençoar pessoas. Você que teve o encontro com Jesus também, abençoe pessoas. Isso é ser verdadeiramente servo de Deus. Jesus deu o exemplo. Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para dar a sua vida. E ele serviu. Quem não se lembra do momento em que Jesus, na última ceia, no momento crítico da vida dele, deixa eu ler o testemunho aqui da Eliane. Eu passava várias vezes pela sua live e não ficava. Mas hoje, como está sendo uma bênção em minha vida, Deus se faz presente e estou aprendendo muito. Louvado e engrandecido seja o Senhor na sua vida, pastor. Amém? Que a glória e a honra sejam dadas a Jesus Cristo. Todo louvor seja dado a Ele. Jesus estava num momento crítico da sua vida. Ele estava prestes a ser entregue nas mãos dos judeus, dos homens da lei de Israel, do sacerdote, dos escribas e dos fariseus. E ele pediu que fosse preparada a ceia na Páscoa, a ceia do Senhor. Seus discípulos foram ao cenáculo, prepararam, e antes de cear, Jesus pegou uma toalha, colocou na cintura e passou a lavar os pés dos discípulos. Ele estava num momento crítico. Ele já estava prestes a ser traído. Ele já estava prestes a ser entregue para ser crucificado. Mas ele serviu. Ele sabia o que estava por acontecer com ele. A Ivonete testemunha aqui a respeito da irmã dela, que partiu essa semana. Minha irmã foi recolhida, mas ela ganhou muitas almas para Jesus. Portanto, Ivonete, nós sabemos que grande será o galardão da sua irmã. Certamente, o Senhor já a recebeu de braços abertos no paraíso. E no dia em que ele julgar toda a terra, grande será o galardão da sua irmãzinha. Essa é a nossa grande chamada, a nossa grande missão, nossa tarefa, dada por ninguém menos que Jesus de Nazaré. Jesus disse assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Jesus deixou essa missão para nós. Jesus serviu os seus discípulos até no momento crítico. Ele poderia estar, igual muitas pessoas que eu tenho visto, machucadas, dodóis, mimadas. Ai, coitadinho de mim. Eu estou em crise. Eu estou sofrendo. Eu estou padecendo. Não mais do que Jesus, tenha certeza. Entendo o sofrimento de cada um. Mas nem por isso eu posso dizer que não posso ajudar ninguém. Não posso servir a ninguém. Jesus, no momento mais crítico, ele estava prestes a ir para o Getsemane e, na presença do Pai, começar a derramar gotas de suor que se converteram em gotas de sangue. Você sabe o que é isso? A medicina, a ciência explica. Ele começou a ter picos de pressão tão altos que os vasos sanguíneos, os capilares, os vasos sanguíneos mais fininhos, mais superficiais, começaram a se romper. E o sangue começou a escorrer pelos poros. Nesse cenário, que ele pediu para os discípulos orarem com ele, e os discípulos não conseguiam sequer ficar acordados, eles dormiam. Jesus ia, orava, voltava e os encontrava dormindo. E ia, orava, voltava e os encontrava dormindo. E na terceira vez aí já veio o traidor com os soldados do Sinédrio. Venha, acordem, eis aí o traidor à porta. E nesse cenário, horas antes, Jesus sabendo de tudo que estava para acontecer, ele serviu os seus discípulos. Ele lavou os pés, inclusive do traidor. Não há desculpas. A Ivonete acabou de escrever. Saber que ela, sua irmã, já está nos braços de Jesus, me conforta. É verdade. Ter a certeza que, como Paulo escreveu, alguém que partiu, combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé, é algo que nos tranquiliza e que ameniza a saudade e que nos enche de esperança. Porque não é um adeus, Ivonete. É um até breve. Porque em breve vocês estarão juntas de novo na glória. Não é adeus, é até breve. Isso conforta. Isso traz esperança. Isso anima. Mas também tem que me motivar. Motivar a servir. Motivar a cuidar de pessoas. Motivar a abençoar vidas. Que exemplo mais lindo do que o de Jesus Cristo? Pedro se horrorizou. Mestre, como é que o senhor vai lavar meus pés? Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Ah, então tá bom, então me lava inteiro. Não, Pedro. Você já está purificado pela palavra. Apenas os pés. O serviço de lavar os pés era destinado aos serviçais. E o mestre se fez serviçal. Porque era costume, eles andavam de sandálias por toda uma região seca, árida, na qual havia muita poeira. E a poeira impregnava as chinelas, os calçados. Então, quando se entrava, era comum água para lavar as mãos e os pés. As mãos, cada um lavava as suas próprias mãos. Mas os pés, havia servos para fazerem isso. Mas Jesus disse não. Quem vos lavará os pés hoje serei eu. A lição que Jesus tem para nos ensinar é que nós precisamos servir. Nós precisamos nos entregar. E eu fiz questão de citar o exemplo da mulher samaritana, porque ela não tinha preparo nenhum. Ela estava ainda toda atrapalhada, vivendo com um homem que não era marido dela.
e já tinha passado por 5 casamentos. Depois a Bíblia não conta o que aconteceu com ela dali para frente. Mas mesmo nesse cenário tão confuso, tão conturbado, tão distorcido, sendo ela mulher, e as mulheres, infelizmente, elas eram discriminadas numa sociedade machista naquela época e naquela localidade. Mas ela deixou tudo isso de lado e ela foi e disse: venham, 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 venham comigo e vejam um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será que é o Cristo? Eu não sei qual é o tipo de dificuldade que você tem enfrentado e, na verdade, isso pouco importa. Mas traga pessoas. Fale com pessoas. Diga para pessoas que existe um Cristo que faz a diferença. Que existe um homem chamado Jesus de Nazaré que transforma, que muda a história. Jesus mudou a minha história. Jesus mudou a minha vida. Jesus me acolheu. Estando eu perdido, condenado, graças ao meu pecado, Ele me acolheu. Ele mudou a minha história. Ele transformou a minha vida. Amém, Pastor Valdir. Pastor Valdir comenta aqui no Facebook. Que Deus continue te abençoando hoje e sempre. Louvado seja Deus, meu irmão. Que Deus também continue te abençoando todos os dias da sua vida. E saiba que você tem sido canal de bênção também sobre a minha vida. E tem, com as suas orações, com o seu ministério de intercessão, tem coberto a minha vida. Que Deus continue te usando poderosamente como tem feito até aqui. Deus te abençoe. Nós precisamos, queridos, nós precisamos entender que assim como Jesus nos alcançou, a Rosângela escreveu assim: palavra forte, pastor. A de ontem abre a boca. Hoje veio uma pessoa aqui me pedir ajuda para falar com a irmã e eu peguei a Bíblia e fui para a palavra com a pessoa. Ela saiu daqui confortada. É isso, minha irmã. Deus faz por aqueles que se dispõem. Sim. E na verdade, não é necessário ser teólogo, não é necessário ser pastor, não é necessário... O que essa mulher samaritana era? Ela era pecadora. Mas ela teve encontro com Jesus. E a partir desse encontro, ela foi buscar pessoas para também terem um encontro com Jesus. Conte para as